Eu sou Rafael, aquele anjo que cura. O anjo do Senhor quando cura. Em hebraico, Rafua, ou Rafael. El é Deus em hebraico, em tradução mais moderna. E Rafael é o enviado de Deus para curar. Eu fiz a primeira central de leitos por telefone e por computador, quando ainda não havia internet, na rua 7 de setembro, na Avenida 7 de Setembro, no 7º andar de um prédio, para a gente atender quem precisava de internamento vindo do interior. É a questão do respeito à vida, e eu sou, pela minha religião católica, contrário ao homem. Não, e não tem segredo, eu sou batizado na Catedral de Nossa Senhora da Luz, dos Pinhais de Curitiba. Se eu sou da luz, como que posso querer matar alguém? Mas mesmo nos casos previstos em lei, o senhor é contra? Veja, daí quem discute é a Constituição. Sim. Para isso, graças a Deus, eu não sou juiz. Existe o Supremo Tribunal Federal e não vai adiantar nada eu ser contra ou ser a favor. Ele chegou e ele não passa despercebido. Dono de uma riqueza cultural, um estilo próprio e uma sensibilidade sobre-humana que cativou o coração dos curitibanos. O convidado de hoje, aqui na Mesa do Poder, é Rafael Greca, prefeito por 3 vezes de Curitiba e hoje, atualmente, nosso pré-candidato ao governo do estado do Paraná. E o seu objetivo? Enriquecer e transformar o nosso estado, assim como ele fez com a nossa capital. Seja bem-vindo, Rafael Greca. Muito obrigado a todos os espectadores e rádio ouvintes do podcast Quem Sabe Pode. E a certeza de que o nome desse podcast é muito bem escolhido, porque mostra a verdade bíblica do livro de Jó, de que o homem é o que o homem conhece. A mulher é o que a mulher conhece. Então, o conhecimento, sem dúvida, é a informação e é a matéria-prima de um processo eleitoral. Isso mesmo. E eu vou perguntar para vocês se vocês já estão nos seguindo nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Spotify, YouTube, TV Mais e TikTok. Isso mesmo, e a gente não poderia deixar de iniciar essa conversa tão enriquecedora falando dos nossos patrocinadores, dentre eles aqui, o estúdio DigiCast do grupo DigiWin. Se você está gostando dos nossos vídeos, a qualidade, eu recomendo a você que entre em contato com o grupo DigiCast, vou deixar o link aqui embaixo, marque um horário e venha realizar os seus sonhos, gravar as suas aulas, os seus vídeos e também o seu podcast. Em homenagem ao nosso convidado hoje, a Confeitaria Sem Açúcar nos mandou esses doces incríveis. Se você está de dieta ou é diabético, não perca a oportunidade de conhecer a Confeitaria Sem Açúcar. São doces incríveis e ela mandou a Débora. Um comercial já da Confeitaria Sem Açúcar. A Débora mandou esses doces sortidos especialmente para o convidado. Olha aqui, Débora querida. Isso é tudo que gordo gosta. Esse mimo é especialmente para o nosso convidado. Ele vai degustar deliciosamente com chazinho. Tenho certeza que vou levar os olhos de sogra, os 2 amores e os brigadeiros. Com certeza. Também os alfinins de coco. Ai, que delícia! Uma delícia, são doces incríveis, super bem feitos, bonitos esteticamente. Débora, muito obrigada. Nós já provamos. São doces de aniversário de criança. Isso mesmo! Nós já provamos os bastidores e nós a amamos. Obrigada pela sua presença aqui. Nós gostaríamos muito de, em primeiro momento, agradecê-lo. Sabemos da sua agenda atribulada, mas assim, estamos muito felizes mesmo com a sua presença aqui. E eu vou começar perguntando, na verdade, enaltecendo as suas participações nos programas, onde o senhor fala muito da sua falecida esposa, Margarita. Tecendo comentários muito carinhosos a respeito dela. Então eu vou perguntar para o senhor se do lado de um grande homem, com a trajetória política que o senhor tem, existe uma grande mulher, muitas vezes fazendo um trabalho invisível? Ai, lindo Sim. isso. No meu caso, a Margarita hoje, na dimensão espiritual, é o meu anjo da guarda. Mas em vida também foi minha grande companheira e também meu anjo da guarda, porque ela era um anjo de bondade,
de gentileza, de fidalguia. Foi a primeira-dama que eu acho que melhor sabia receber, dentre muitas que houve já no Brasil e que ficaram notáveis, e sobremaneira, colocava à vontade tanto as pessoas mais vulneráveis como as pessoas mais elegantes do mundo. Margarita falava com o Papa, com os papas, mas quem gostava mesmo de falar com ela era o Papa São João Paulo II, que quando havia a chamava de La Bella Senhora, e também o Papa Francisco, e infelizmente ela não conheceu o Papa Leão. A visão da Margarita é que ela também sabia conversar com os mais despossuídos, as pessoas de sarjeta, os que estavam abandonados, os desvalidos, as mulheres vítimas de violência, que, acompanhadas ou não dos seus filhos, vinham ter conosco na pousada de Maria que nós criamos 12 anos antes da Lei Maria da Penha. A Margarita sabia dar palpite em reuniões de planejamento, era ótima para traduzir do inglês para o português, do espanhol para o português, do italiano para o português, do francês para o português, línguas que ela falava com perfeição. E de vez em quando arriscava dizer assim, quando algum alemão furava uma fila, das ist nicht richtig. Isso não está certo. Perfeito. Perfeito. E tudo ela fazia com muito sorriso, de uma forma muito meiga, e tudo isso gerava uma empatia muito grande que reverberou sobre mim também. É muito interessante a gente falar dessa figura tão nobre que foi a Margarita. E para entender um pouco dessa gestão que está sendo preparada, caso, né, o candidato seja eleito governador do Paraná, como que o senhor vê hoje a figura da mulher, as necessidades da mulher dentro do nosso estado? Porque temos aí uma delegacia da mulher, tipo, muito, né, hiperlotada. Sobrecarregada. A gente tem histórias de feminicídios, a gente tem um pouco da desvalorização da mulher, a bancada da Assembleia ainda não atinge um percentual expressivo, não vemos mulheres votando em mulheres. Como que o senhor traria esse empoderamento feminino dentro do seu governo? Isso é uma coisa que remonta ao patriarcado brasileiro. Ou ao patriarcado latino, ou ao patriarcado grego, ou ao patriarcado japonês, ou ao patriarcado chinês, ou ao patriarcado tribal, com exceção dos povos originários que tinham as matriarcas como matrizes da sociedade, haja vista o mito das Amazonas, que eram as mulheres guerreiras da Grécia Antiga. A presença da mulher, que no começo do século XX teve que fazer sufraguetes, que eram mulheres que buscavam o sufrágio, tanto na França como nos Estados Unidos, avançou quando, em 1931, puderam votar também no Brasil. Mas ficou ainda muito atrasada quando, por exemplo, Margarita e eu fomos ser observadores de uma eleição internacional no Paraguai, a convite do partido que nós estávamos, e nessa eleição vinha um senhor e dizia: "Sou eu com mis mulheres, mis hijos e todas mis dependientes, e todos juntos somos 47 votos." Na eleição do presidente Oás Mossi, ainda pouco tempo atrás, no Paraguai, isso aconteceu. Então, claro que a presença da mulher é muito necessária. Agora, sobre a delegacia da mulher, eu quero dizer que nenhuma outra no Brasil é mais bem equipada do que a delegacia da mulher do Paraná. Primeiro, pela qualidade humana da delegada, doutora Luciana Novaes, que é uma moça adorável, amiga pessoal nossa,
Se a Margarita tivesse que escolher, já escolheu e escolheria de novo. Essa menina me deu a atenção para colocar uma casa de corpo de delito e de exame clínico das mulheres dentro da Casa da Mulher Brasileira. Ela também me deu a atenção de fazer 2 portas na Casa da Mulher Brasileira, uma para a Avenida Paraná e a outra para a Rua Contígua, e para que o algoz e a mulher não se cruzassem na fila de espera do atendimento. Tudo é muito online agora, em Curitiba tudo é muito bem preparado, de maneira que isso acontece de maneira muito satisfatória. Mas a Pousada de Maria, a casa para mulheres vítimas de violência, salvo engano, tem hoje 47 mulheres acompanhadas dos seus filhos, num lugar que não se revela e que é um equipamento da Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba. Claro que esse modelo pode e deve ser estendido pelo menos para as 20 maiores cidades do Paraná. Eu ia perguntar isso para o senhor, se o senhor tem esse objetivo de levar para esse público do interior essa mesma oportunidade de atendimento. Tudo bem que nós realizamos, cabe no interior. A dona Fanny Lerner optava muito pelo Vale Creche e pelas vagas de creches para pequeninos. Ela era muito sensibilizada com a ideia de que nada se compara a um cérebro que lê e de que um cérebro pequenininho de um curitibinha ou de um paraninha, no momento em que está recebendo estímulos, puro receptor de luz. Se a gente puser um tomógrafo na cabecinha de um bebê de 1 ano e meio, num processo de pré-letramento, quando você mostrar o A e ele entender o A, acenderá uma luz. Quando ele buscar o V e ele entender o V, acenderá outra luz, e assim por diante. Quando puser o E, acenderá uma luz inteira, e se ele estiver já mais preparado, vai fazer uma visualização de uma ave e vai haver mais luz no mapa tomográfico. Então, essa visão da pré-escola é fundamental, a visão da proteção à maternidade e à infância é fundamental, a visão da proteção à mulher e seus filhos, vítimas ou não, de crianças vítimas ou não de violência, e a proteção também às crianças filhas de pais solteiros, que por uma razão ou outra e por razões de trabalho não conseguem dar aos meninos o mesmo cuidado que mereceriam ter se não tem uma avó, ou uma tia, ou uma tutora, ou uma madrasta que seja boazinha, não seja a bruta da massa. Seja madrasta. Agora, tudo isso passa por estruturas que podem ser inspiradas, passa pelas estruturas que o Estado já possui, que são formidáveis, passa por um trabalho admirado como é o da deputada Leandre, que foi secretária da Mulher até há pouco tempo, antes da sua desincompatibilização, passa por todas as medidas protetivas e socioprotetivas que o Paraná realiza. E passa também por uma grande sensibilidade do Ministério Público da Criança e do Adolescente, que é também muito gentil e muito forte na atuação aqui no Paraná. Agora, não fiquem com ciúme que vou fazer coisas só de Curitiba ou só em Curitiba. Vou fazer tudo em toda parte, porque serei governador do Paraná inteiro. E vou medir tudo com a medida do coração. Ótimo. Eu queria perguntar para o senhor, nós hoje vivemos no nosso país um cenário muito polarizado, onde de um lado extremo temos a direita e de outro lado temos a esquerda. E essas duas vertentes não se conversam mais no momento atual. Eu queria saber, nesse cenário, aonde o senhor se posiciona?
enquanto o meio não raia, nós vamos olhar para frente e vamos olhar para o alto. E vamos deixar o arbítrio de quem está no campo da direita e quem está no campo da esquerda tomarem as suas conclusões e fazerem os seus julgamentos. Prestem muita atenção no julgamento de Jesus, no momento em que Pilatos pergunta aos homens do templo, aos seus algozes que o queriam matar, conforme referem os evangelhos, a quem escolheis? A Jesus de Nazaré, que se diz o justo, que dizem é o justo, ou a Barrabás? E naquela primeira eleição da história, crucial e desgraçada para a humanidade, Barrabás ganhou. E quem era Barrabás? Bandido. A língua traduzida do hebraico, Barrabás era o filho do nada. O arcebispo Dom Peruso me contou o filho de ninguém. Então escolheram o filho de ninguém e mandaram embora, ou para a cruz, o filho de Deus. Então, está tudo dito. Agora, sobre todos nós, pesa a obrigação de cuidar do Brasil para que não caia sobre o povo brasileiro aquilo que 2000 anos de história jogaram sobre a Terra Santa Palestina ou israelita, quando os judeus de então disseram: e o que farei, e por que se fará isso com Jesus de Nazaré? E eles responderam em coro e em fúria: caia sobre nós e sobre nossos filhos o seu sangue. E parece que está acontecendo, né? O senhor está fazendo não há dia no Médio Oriente, no Extremo Oriente, onde mais escolhas, inclusive mais escolhas no caminho da paz, não gerem uma confusão cada vez maior. O senhor é um homem muito erudito, muito inteligente, poeta, refinado, escritor, uma sensibilidade, acolhedor. Em que momento toda essa inteligência, essa postura vai conseguir atingir o eleitor médio que não tem todo esse conhecimento? Falando com o coração, e não se enganem, desde a minha primeira eleição, quem fazia a minha mídia como voluntário e como meu amigo era o Sérgio Reis, aquele caboclo que inventou maravilhoso, né? A poupança Bamirindos. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamirindos continua numa boa. Pois bem, esse Sérgio Reis um dia me disse: não tenha esse medo que foi elucidado nesse momento. Por quê? Quando você tiver dúvidas que falou alguma coisa muito difícil, fale com o coração. Quando você vê que o povo está com cara de que não entendeu, explique bem explicadinho. E se puder, até fale pessoalmente depois, demonstrando que você chegou até esse coração. A infusão da boa palavra, da boa nova, do bem que nós desejamos, é uma coisa que brota do dentro da gente, brota do nosso ser e, sobretudo, vem do alto. E agora no alto, entre todas as legiões dos anjos de Deus, há o sorridente anjo chamado Margaritinha. É verdade, é verdade. Com certeza. Deixa eu só perguntar, claro, pegando esse gancho da política, da esquerda e da direita, dessa polarização, eu assisti algumas entrevistas onde o senhor se posicionou com descontentamento a respeito da posição do presidente Jair Bolsonaro a respeito da campanha da vacinação. E eu queria que o senhor falasse aqui que naquele momento a atitude dele não aprovando a campanha da vacinação e até mesmo a postura dele frente à pandemia
Foi uma postura correta? Foi uma postura de um presidente da República? Eu acho Qual a sua opinião? Que a família e os bolsonarianos já compreenderam. Tanto que o candidato Flávio Bolsonaro diz: eu sou o Bolsonaro que tomou a vacina. Pelo menos nessa criação dessa mentalidade, a vacina adiantou. Eu acredito na vacina desde 1780, quando fizeram a vacinação contra a varíola. Eu vi e li todas as referências de pestes negras, de pandemias medonhas. A própria história de Curitiba teve 17 mil mortos de gripe espanhola entre 1917 e 1919. O saneamento é essencial. Lavar as mãos é essencial. E ter uma postura higiênica é essencial. E não venham com coisa que é coisa de rico ou que é coisa de fresco. Prestem atenção o seguinte: lavar as mãos é bíblico, usar água vem do poço da Samaritana e de todas as torrentes de Israel, e também a nossa querida companheira do PMDB de Paris, Madame Curie, que era polaca, casada com o Dr. Pasteur, que também era do PMDB de Paris, inventaram vacinas. E como eles também, o Dr. Alberto Sabin, que acho que é do PMDB de Londrina. E há também outros, com certeza, entre grandes sábios, como o Dr. César Perneta, por exemplo, que em 1918, numa campanha das moças do Grêmio das Violetas de Curitiba, criaram o Hospital de Crianças e Abrigo de Mães, Centro de Puericultura César Perneta de Curitiba, que deu origem a essa glória do Paraná e do mundo, que é o nosso Hospital Pequeno Príncipe. Por falar em hospital, eu queria abordar um assunto que é a saúde. Como que Rafael Greca pretende trazer a saúde para o estado do Paraná? Qual que é o planejamento para tentar abraçar essa população hoje carente que precisa tanto desse socorro e muitas vezes não consegue? Precedendo a minha entrada nos locais, mandando avisar as pessoas que eu sou Rafael, aquele anjo que cura. O anjo do Senhor quando cura. Em hebraico, Rafua, ou Rafael. El é Deus em hebraico, em tradução mais moderna. E Rafael é o enviado de Deus para curar. Claro que a potestade celestial que veio salvar o jovem Tobias de uma mulher meio embruxada que tinha já morto 7 maridos e que era possuída por Asmodeus, o demônio que andava pelo mundo para perder as almas, precisou do anjo Rafael. O anjo Rafael fez remédio. Não era vacina, era uma poção vertida no vinho das núpcias. E a noiva sarou, e Tobias casou. E o anjo virou o anjo da piscina probática de Jerusalém, que uma vez por ano, no tempo da Páscoa, descia à terra para mexer as águas e para curar os doentes. E isso acabou só quando o Senhor chegou. Quando Jesus chegou, não havia mais necessidade de intercessão junto aos homens. Não havendo outra intercessão necessária a não ser a de Deus e a do esclarecimento dos espíritos e a inteligência das pessoas, há a obrigação de valorizarmos o Sistema Único de Saúde. Essa glória brasileira que algema, prende, deporta quem ficar devendo nos Estados Unidos. Uhum. Curiosamente, toda essa turma que queria ir para lá porque dizia que aqui era ruim, acaba depois tendo que voltar para vir se tratar aqui. Inclusive gordinhos que vêm fazer bariátrica em Curitiba. Esse SUS universal, que é uma ideia extraordinária e grandiosa
do grande ministro de saúde do Brasil, Jamil Haddad, é a minha ideologia não política, a minha prática humanitária. Eu fiz a primeira central de leitos por telefone e por computador, quando ainda não havia internet, na rua 7 de setembro, na Avenida 7 de Setembro, no 7º andar de um prédio, para a gente atender quem precisava de internamento vindo do interior. Margarita e eu cuidamos muitos anos do albergue Casa dos Pobres São João Batista, que nós mantínhamos com as festas de caridade de São Francisco de Assis. E também tínhamos muita boa relação com o Hospital Erasto Gettner, porque vivíamos e vivemos em casa os avós que morreram de câncer, a vivência da dona Anita Gettner, também uma primeira-dama luminosa de Curitiba, uma mulher linda, linda por dentro e por fora, e a Anita comprou morfina, tendo vendido as suas joias para aliviar a dor de quem tinha dor, as dores que seu marido tinha sofrido. Então, nós somos dessa cepa, nós somos essa gente, essa é a minha essência. Eu nunca fiz nada para ter bolsos recheados, sempre fiz tudo para ter as mãos limpas e o coração puro. A saúde tem que ser integrada, no bairro, a saúde de família e a saúde dentro de cada postinho, são 120 os de Curitiba. A saúde tem que ir para a UPA nos moldes das 4 bandeiras que as enfermeiras inglesas definiram, que é caso normal, ou caso que só precisa de atenção, caso que precisa de atenção mediana, caso de precisa de atenção de emergência, e o vermelho, caso de atenção que precisa de urgência. Por isso as pulseirinhas. Tudo isso colocado no aplicativo Saúde Já. Tudo isso aplicado em inteligência artificial. O Saúde Já existe em Curitiba, e às vezes eu recomendo até que usem no interior, por exemplo, em Campo Largo, em Tijucas do Sul, e eles usam, ou no litoral. Graças a Deus. Mas tem também, todas as noites, e inclusive nos finais de semana, os postos de telemedicina da Prefeitura de Curitiba. O seu nenê, minha senhora, está precisando, assustado, com uma tosse, com um chiado de brônquios. A senhora pode mostrar o nenê no seu celular para que uma médica avalie e mande a ambulância do SUS se for o caso de uma coqueluche mortal. Imediatamente virá a ambulância do SUS. Nós não queremos perder ninguém pro anjo pérfido da morte. Em algum momento eu ouvi o senhor falar sobre SUS Paranaense. É um projeto, isso procede? Esse sou eu, que quando fiz, tendo visto todos os pobres que vinham tratar o seu câncer em Curitiba, dependendo da acolhida e albergagem das filhas de caridade de São Vicente de Paula, bendito seja o seu santo nome, quando todas as vezes que o albergue São João Batista acolheu gente migrante que vinha até da Rondônia, da Roraima, da Venezuela, vinha do Paraguai, vinha de lugares profundos, para não morrerem na rua em Curitiba, nós acolhíamos no albergue São João Batista. Tudo isso foi já o pré-SUS paranaense. Nasceu na minha pele, nasceu da minha vontade, nasceu do meu tico e do meu teco. Acho que o teco da Margarida e o tico meu, mas o coração de nós dois. E a ideia do SUS paranaense é uma rede hospitalar cada vez maior, como o governador tem realizado,
mas que precisa de filas mais ágeis de cirurgias eletivas, precisa de cirurgias de máxima complexidade, precisa avançar nas definições legais de qual é remédio que é muito necessário para que não se compre também, por indução de maus advogados, remédios que não servem para nada e que podem até matar, só porque são mega caros. Prestar muita atenção que uma rede de saúde é que resolve tudo. Eu conheci pessoalmente, em 1993, em Curitiba, na comemoração dos 300 anos da cidade, o Dr. Alvin Toffler, o escritor do livro A Terceira Onda, um dos Nobels de estratégia e de meio ambiente, e também um grande doutor de todas as universidades do mundo, um doutor honoris causa, que agora eu fico pensando se eu mereço ser colega dele, porque eu também sou da PUC, doutor honoris causa. Pois bem, esse Alvin Toffler, ouvindo eu e a Margarita conversar dentro de uma van, em hora de chuva, na porta do ônibus do Boqueirão, eu mostrei o ônibus do Boqueirão, o BRT do Boqueirão, e disse para ele, querem fazer um metrô? Ele disse, só uma linha? Eu disse, é. Ele disse, não, faça rede. Tudo será em rede. O teu telefone de mão terá rede. O teu pedido de compra terá rede. As tuas contas bancárias terão rede. O ensino pode ser feito por rede e à distância. Mostrar para os professores e para as professoras o Lagamar de Guaraqueçaba, a grandeza do Quartelá, o esplendor das cataratas do Iguaçu, a maravilha do Salto São Francisco, o pôr do sol de Guaraqueçaba, a glória da Ilha do Mel e também a história de Paranaguá e mais ainda todas as nossas gracinhas aqui em Curitiba, que vocês já enjoaram de tanto me ouvir falar, mas tudo isso pode ser usado em rede. Vale para o SUS, vale para poupa-ganha, poupa-tempo, vale para pagamentos, vale para ensino à distância, vale para primeiro emprego tech, para guri que, saindo da escola, quando é perguntado o que você sabe fazer, ele diz, eu sei fazer de tudo. E o coitadinho tem vergonha de dizer que não sabe fazer nada. Então, é muito importante ter também a formação pós-mediana para levar as crianças a um horizonte. O que é horizonte? É até onde se enxerga. E eu quero levar o Paraná a enxergar longe. Ótimo. O senhor falou ali alguns pontos turísticos na nossa cidade e até mesmo do Paraná. E eu gostaria de lembrar que o senhor foi ministro do Esporte e Turismo no segundo governo do Fernando Henrique. Fui. Estamos hoje com turismo no Paraná e no Brasil em queda. Ao que o senhor acredita esse acontecimento? Por quê? Acho que não, porque a infraestrutura não são dados. Só tem feito crescer. Às vezes falta de propaganda, às vezes problema da guerra que está havendo, mas o show da Shakira pode nos desmentir, a você e a mim, a todos que pensem que 2 milhões de pessoas viajaram para encher a praia de Copacabana sábado passado. Todo evento turístico deve ser feito. De missa solene na catedral da cidade, a culto evangélico no maior templo da Igreja Universal do Reino de Deus, passando por congressos do barreado, da paçoca, da quirera, da erva mate, do churrasco com chimarrão, eita coisa boa, e também das uvas. E o governador Carlos Massa Ratinho Júnior tem tido uma boa política de turismo. Eu tenho visto que a infraestrutura tem melhorado muito.
Haja vista que sou eu, parceiro dele, nesse elevador de Vila Velha, que logo vai ficar pronto e que vai levar as pessoas até a altura da Água de Furnas. Mas há também o turismo da Serra do Mar, há o turismo de negócios. Perdi a conta de quantos japoneses vieram ver os projetos do IPUC ou ver a muralha digital de Curitiba contra a violência, ou vem ver o grande programa de hipervisor urbano de Curitiba. Nós temos até turismo de urbanismo. E também temos turismo de música, porque os nossos festivais de música... De teatro também. De teatro são ocasiões de muita ocupação hoteleira. O Festival de Teatro, de Curitiba é o maior do Brasil, né? no país inteiro. Mas eu gosto mais de teatro o ano inteiro. Eu gosto mais de música o ano inteiro. Mas o senhor eu não tenho nada contra festivais, mas eu acho que teatro, música, espetáculos é uma obrigação de se fazer todo dia. Todo dia se lava o rosto, todo dia se lava as mãos, todo dia se come, todo dia se bebe, todo dia se faz uma atividade cultural. E, sobremaneira, todo dia se lê. Porque ai dos que não lerem, além da pequena leitura microscópica e pouco provocativa da servidão da inteligência artificial. E como, candidato, incentivar esses jovens a ler, a investir na cultura, a realmente apreciar uma boa música? Hoje, diante de tanta tela, tantas informações, né, como trazer essa cultura, reativar, né, reviver, né? Não, e eu vou até fazer um adendo, porque as crianças hoje, elas são inseridas na tela muito cedo. Uma coisa que eu sou contrária, tenho 2 filhas. Então, a criança perde o hábito da leitura. Ela não tem mais o hábito da leitura. Eu vejo muito isso. Da leitura do livro. Do livro, você folhear. De tentar ampliar o seu vocabulário através da leitura. Eu acredito muito na leitura. E eu vejo muito isso hoje nessa nova geração. Mas começa por dar livros para as crianças. Isso. E livros adequados que sejam atrativos a eles. Como, por exemplo, os livros dos Curitibinhas, que geraram essa multidão que me segue. Temos Curitibinhas hoje de 40 anos. Tinham 10 quando eu fui prefeito. Agora tem 45 anos, ainda me chamam de Curitibinhas. Tu vi um barbado no avião, me disse, eu sou teu Curitibinha. E daí também, depois dessa primeiro contato com o letramento, passa pela mãe ler para os filhos, pelo pai ler para os filhos, pelo avô ler para os filhos e netos. Meu avô lia para mim a história de Curitiba, a história do Paraná, as grandes histórias do Brasil. Perguntei uma vez por que meu pai se chama Eurico e você, vovô, se chama Valdomiro. Que nomes esquisitos são esses? E meu avô disse, porque meu pai, seu bisavô, leu o livro de Alexandre Herculano, Eurico, o Presbítero, onde o grande herói era Eurico. E o grande rei vencedor que fez a Ucrânia livre se chamava Volodymyr ou Valdomiro, marido de Helena, cristianizador da Ucrânia. Então, tais coisas ditas perto do berço reverberarão para sempre dentro da gente. Mas, além disso, não foi por acaso que a Margarita até escreveu poesias. E eu também escrevi muito. Eu cheguei a brigar com meu avô porque as minhas tias me ensinaram a escrever num quadro negro de giz e guspo, né? No quadro de costura delas.
E quando começou aquele meu baita nome, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, quando chegou no Valdomiro, eu já fiquei com preguiça e disse, não, já sei falar Rafael, tá bom. Daí meu avô ficou muito brabo e disse, então tire o meu nome para você ver o que vai acontecer. E daí, claro, que eu aprendi o Valdomiro também. Então, o letramento é um processo, e é um processo de persuasão. E também, se ele for agradável, é muito bom, mas também é muito bom mostrar os ipês que florescem, as folhas do outono que ficam douradas, os passarinhos que nidificam e fazem seus ninhos, os beija-flores que sugam o néctar das plantas, como plantar uma verdurinha e vê-la geminar, e começar com um saber que antes de ser letramento, é um saber de raízes, é um saber ancestral. Com certeza. Também não dá para esquecer, o que a literatura apropriou das falas populares. De Adorim, no Grande Sertão, Os Veredas, perguntado por que o sapo pula, respondeu, ora, o sapo pula por precisão. Se você me perguntar por que eu mudei de partido, porque o sapo pula por precisão. E eu quero aproveitar esse gancho da mudança de partido para fazer uma pergunta. Hoje nós temos, no nosso cenário político, aí, concorrendo ao governo do Estado, nós temos Requião Filho, nós temos Sérgio Moro, nós temos Rafael Greca, temos também o Alex, que é o Sandro Alex, que é o Sandro Alex, que hoje é o candidato do atual governador. Como que o senhor se sente diante desse cenário e não tendo esse apoio do atual governador? O senhor se sente desprotegido? Se sente sozinho? Como questão de foro íntimo de Sua Excelência e com profundo respeito a todos os meus concorrentes, que eu prezo todos como pessoas que serão sempre bem tratadas por mim. E nunca fiz campanha contra ninguém, só faço campanha a favor de Curitiba, a favor do Paraná, a favor do Brasil. E se eu conseguir passar para vocês, a favor de mim mesmo. Vou ser bobo de falar dos outros. Ótima resposta, que é o que muitos políticos fazem, né? Eles fazem uma campanha contra seus opositores ali, achando que vão ter alguma... Na verdade, a guerra. É a guerra. É a guerra. É a então, guerra. Eu até estava conversando com a Rô nos nossos bastidores, que normalmente quem senta aqui para conversar com a gente, principalmente da política, a gente vê esse debate mais agressivo, acalorado contra o seu oponente. E me veio na cabeça assim, eu não consigo me recordar em algum momento em que vi Rafael Greca debatendo, trazer esse calor aflorado e até agressivo e grosseiro contra os seus opositores. E como sobreviver no mundo político sem ser agressivo? E vou já fazer um adendo, e se em algum momento o senhor se sentiu impelido a ser mais agressivo? Se o seu entorno te pediu que o senhor fosse mais agressivo? Claro. Eu tenho o meu famoso sangue italiano, que em italiano se diz sangue non è acqua. Que ferve, às vezes ele ferve. Às vezes, quando me provocam, eu falo alguma coisa que faz a assessoria surtar. Mas, basicamente, eu vou procurar sempre mostrar razões e até para desmanchar esse jogo de um contra outro, de fla-flu eleitoral, e mostrar que o jogo é para destravar a carroça, para fazer o burro desempacar, para avançar em direção a um grande horizonte, que é o horizonte que o Paraná merece. Parabéns, parabéns pela sua postura política. Eu queria perguntar para o senhor falou das vulnerabilidades da mulher, da delegacia da mulher, eu vou trazer aqui uma pauta também de uma minoria. Queria perguntar para o senhor o que o senhor acha da pauta woke. Olds? Woke. O que é woke?
O que vocês inventaram agora? Traduza. É a pauta da LGBTQIA+. Tem dessa mais uma população. letra? Tem. Tá aumentando. Que tigrada terrível. Cada dia eles mudam uma letra, daí a gente nunca vai saber. É verdade. Na verdade, nós fazíamos isso já, Margarita e eu, ao tempo da epidemia de AIDS em 1993. Nós, com um pioneiro chamado Tony Reis, organizamos as vigílias e visitas a prostíbulos femininos e masculinos, a pontos de prostituição feminina e masculina, a espaços de drogatização excessiva com seringas de ácido lisérgico ou outras seringas que na época provocavam a mortandade indizível que aconteceu. Nós vivíamos em Curitiba. Nós vimos bons cabeleireiros morrerem, um arquiteto morrer, engenheiros morrerem, médicos morrerem, e também filhos adorados de mães amorosas morrerem. E o Brasil viu a Lucinha Lins perder Cazuza nesse lamento que persiste até hoje. Então, é uma coisa necessária, existe, a Constituição não é religiosa, as políticas de saúde não podem ter veso religioso. A única política de saúde que pode ter alguma discussão é a questão do respeito à vida, e eu sou, pela minha religião católica, contrário ao aborto. Eu ia fazer uma pergunta do aborto, mas agora já tivemos. Você já englobou. Não, e não tem segredo, eu sou batizado na Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Se eu sou da luz, como que posso querer matar alguém? Mas mesmo nos casos previstos em lei, o senhor é contra? Então, veja, daí quem discute é a Constituição. Sim. Para isso, graças a Deus, eu não sou juiz. Existe o Supremo Tribunal Federal e não vai adiantar nada eu ser contra ou ser a favor. Não vai. A gente só gostaria de saber a sua opinião. Não, a minha opinião é que a vida é primordial. Tudo de bom. E eu gosto muito do livro da sabedoria, que os espíritas usam muito, que falam do momento em que só o Criador pode desatar o fio de prata que nos prende à vida. Quando o Criador desatou o fio de prata que prendia a minha Margarita a mim, ela acendeu a glória de Deus. E quem sou eu, como diz também no livro da sabedoria, mesmo muito triste, mesmo muito arrasado, para entender as razões do Criador. Os caminhos de Deus são os seus caminhos, os desígnios de Deus são os desígnios do céu. Vamos falar de segurança pública? Vamos falar de segurança pública. Qual que é hoje o projeto de Rafael Greca para a segurança pública do estado do Paraná? O que está deficitário e o que pode melhorar hoje, se eleito como governador? Rede além de tudo que temos. Rede além das muralhas digitais de algumas cidades, do meu orgulho, que é a minha muralha digital, que eu fiz e que funcionava muito bem enquanto eu era prefeito durante 8 anos, coordenada pelo coronel Péricles de Matos, que é tão bom que virou secretário de segurança da tua cidade, de Guarapuava. E casou lá, sabia? Casou lá. Maior babado, arrumou uma loira. Babado? Maior babado. Essas loiras, vou falar. Essas loiras são terríveis. Uma loira de Entre Rios do Oeste, linda. E já ele prometeu trazê-la para vir almoçar comigo debaixo do retrato da Margarita. Bom, mas o Péricles trabalhou muito fortemente nessa questão da segurança. Nós enfrentamos problemas muito graves, inclusive o momento em que houve o boicote dos combustíveis e que nós tivemos que abastecer toda a frota da prefeitura fazendo uma rede
de postos de gasolina que vendiam postos de combustível quando os outros não queriam vender. E nós vencemos. Eu não dormi 3, 4 noites, mas venci. Bom, rede é a palavra certa. Rede que conjugue os equipamentos todos já instalados, os equipamentos todos que a inteligência artificial ofereça, com os equipamentos todos que são essa predileção da Margarita, que são as câmaras corporais dos guardas. Ela era viciada em filme policial. E um dia ela viu um filme policial com uma câmera no peito de um daqueles guardas do seriado Law and Order, ou Lei e Ordem. E daí ela disse, gato, vamos comprar já. E compramos 1.500 que estão funcionando. Mas soma tudo isso com o comando, com o descortínio do comandante, com o colégio dos chefes das guardas municipais locais, com os inspetores de segurança locais. No caso de um atentado a uma escola, com todas as inspetoras de ensino das escolas daquela cidade onde um infortúnio desse possa ter acontecido. Rede, em tempo real, somada a bons pagamentos para a tropa e a conversa entre o comando da polícia, o comando da Polícia Civil e os comandantes locais e também os chefes dos poderes locais. E também coisas específicas. Mais concurso público? Pode ter, deve ter, há orçamento para isso. Se faz isso quando a disponibilidade fiscal não estoura. Precisa prestar atenção no Capag-A, toda a glória do Paraná que o Ratinho propaga, e toda a glória de Curitiba, da qual eu me gabei, e que elegeu o Eduardo, que são 8 bilhões e meio de dólares norte-americanos, trazidos pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BRICS, Banco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Agência Francesa de Desenvolvimento, Banco Mundial e Banco Alemão de Ecologia, KfW, que pagou para mim a pirâmide solar da cachimba. Tudo isso junto pode gerar um grande processo de efetividade maior para o Estado, porque o Paraná não perdoa a falta de efetividade. Não perdoa que apague a luz e morram milhares de frangos. Não perdoa que apague o elevador e as pessoas fiquem dentro do elevador no centro de Curitiba porque deu pico de energia. Não perdoa matança de suínos. Também não perdoa matança de bois que não seja feita de maneira humanitária, de acordo com o método kosher, que é de degolar o boi exatamente pela jugular, é o método do nosso pai patriarca Moisés, que escreveu o Deuteronômio, ou o método do Halel, que também foi escrito pelo Moisés. Eles não tinham brigado ainda, nem árabes nem judeus. E o Maomé era também um conhecedor da doutrina judaica. Então, por isso que na hora que matam todos esses bichos lá no oeste do Paraná, tem que ter os 2 tipos de sacerdote para vender para os 2 mercados. Entendi. O senhor é um poço de cultura e sabedoria. Nós estamos aqui só absorvendo o seu conhecimento. Ser poço, tire isso poço de mim. Poço não. Não, eu já tive que sair do poço por um baú. Não, também não. Não, baú também não. Cofre. Não, já vou dizer. Eu já tive que sair do poço porque o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Eu quero ficar andando no chão, como meu colega do MDB,
lá da chácara São Rafael das Laranjeiras, que é o meu famoso sapo Asdrúbal. O meu sapo tem nome, sobrenome e ganhou estátua já. Uma estátua feita por um escultor de Curitiba. E teve 500 mil views na internet. Eu quero ser um farol do saber. Farol. Porque a luz nasceu para brilhar em lugar alto. Isso mesmo. Eu quero ter a luz de Alexandria. Eu quero ter a luz da inovação. Eu quero ter a energia daquele tio da Cleópatra que se chamava Faraó Ptolomeu Filadelfo. Filadelfo, amigo das letras, que sabia ler. Esse rei criou a Biblioteca de Alexandria. Não é por acaso que em cada bairro de Curitiba há um farolzinho de Alexandria. E também não é por acaso que em cada bairro de Curitiba e em muitas cidades do Paraná, inclusive as cidades do interior do Paraná, existe faróis do saber, inclusive em Umuarama. E a ideia é cada vez mais iluminar, porque se a luz nasceu para brilhar em lugar alto, não se esconda a luz debaixo da mesa ou coberta por um manto de penumbra e perversidade. Nós temos um objetivo em comum, porque moramos próximos ao Farol do Saber, e o Quem Sabe Pode também quer se transformar num farol do saber e de informação. Esse nosso lema, quando a gente foi pesquisar nomes, era trazer informação para que as pessoas tivessem acesso, se empoderasse disso e tivessem conhecimento para tomar melhores decisões. Peça para o Eduardo, faça um convênio, peça para mostrar um farol do saber para vocês e faça uma edição no Farol do Saber da escola Pompília Lopes dos Santos, no bairro do Tatuquara, onde eu lhes digo, vi meninas e meninos de 9 anos, depois de terem lido sobre Alexandria e sobre o Egito, depois de conhecerem como com o ariete de Aristóteles empilhavam-se as pedras, e nasceu o Farol de Alexandria. Esses piás e meninas desenharam um ariete de Aristóteles, me deram de presente, me mostraram a prototipia do ariete de Aristóteles e depois me contaram a história que haviam lido. Nem na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná ou da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, as crianças têm as crianças barbadas, as meninas já mocinhas, têm um letramento como aqueles cérebros que leram dentro dos faróis do saber. Exato. E já linkando, a minha próxima pergunta seria, nós falamos sobre saúde, falamos sobre segurança pública, e quais são os seus projetos para a educação? Está tudo muito bem feito, muito bem organizado. Nós temos o melhor IDEB do país. Precisamos, para o futuro, ganhar do Ratinho. Não sei se vão poder, não sei se ele já tirou 10, eu acho que ainda não. Mas a minha ideia é sair dos 9. É ser piapançudo, tirar 10 de IDEB. Mas para isso tem que trabalhar muito. O secretário Ronei é um homem extraordinário. E também a minha secretária, Maria Silvia Bacila, foi extraordinária. Tão extraordinária que o prefeito de São Paulo a levou para uma outra realidade muito maior, onde ela é a vice-secretária de Educação da maior cidade do mundo, São Paulo. Muito bom. E investimento nos profissionais, né? Isso também, querida, mas isso passa sempre por ajuste fiscal. Sim. E passa também por aumento de arrecadação e passa por caristias que possam acontecer por conta das guerras. Cada bombardeio em Hormuz aflige
e empobrece o acesso do nosso povo ao nosso pão nosso de cada dia. Então, nessa proporção, nós temos que agir muito e agir sobremaneira invocando o espírito da paz, o espírito da concórdia, o espírito da bondade, o espírito do conselho, o espírito do discernimento e todos os outros dons que você e eu e todos os que ama possam colocar no seu coração e na cabeça, porque estes são os dons do Espírito Santo de Deus. Candidato, a gente sabe que o Paraná é um estado muito rico. O senhor acabou de falar sobre um aporte, né, de 8,5 bilhões de dólares. Para Curitiba. Para Curitiba. Para o Paraná é uma outra coisa. É uma dimensão descomunal. Eu não estou ainda informado sobre os dados gigantescos da cooperativa, das cooperativas agrícolas. O agro é muito forte no nosso estado. Como lidar com a corrupção? Como que o senhor pensa realmente em combater a corrupção, sabendo que nosso estado é um estado muito rico? As chicotadas e as chineladas. A corrupção é barata, se for pequena a gente mata com chinelo. Corrupção é maior, se for um demônio a gente enfrenta com o chicote. Agora, se a corrupção for endêmica, for sistêmica, daí há também o remédio da justiça, e de uma justiça que não seja perversa e que não seja ideologizada. Uma justiça montesquieniana. Montesquieu, num livrinho bonitinho, em francês, Margarita adorava, Le Prix de Loi, o espírito das leis. Muito perfeito, bem. Até perfeito. porque a classe política aqui no nosso país é muito desacreditada, né, candidato? Por conta desses atos de corrupção, né? Que tomam uma proporção, muitas vezes, é triste, na verdade, que seja assim. Eu acho que a gente podia fazer o nosso bate-volta. E eu queria, antes desse nosso bate-volta, eu queria que o nosso convidado falasse hoje para o nosso seguidor, quem está nos ouvindo, por que Rafael Greca tem que ser o novo governador do estado do Paraná. Qual o seu diferencial? Começa assim com isso? Pode começar. Eu não tenho que ser governador do Paraná. Eu estou me propondo a ser governador do Paraná. Não é uma imposição. É um ato de vontade que brota do meu dentro do coração, que reverbera a eternidade na inspiração da minha Margarita e que concorre com tudo aquilo que eu estudei e aprendi. E porque quem sabe pode, por que quem sabe, como penso eu que razoavelmente sei, não posso ser governador do Paraná? Perfeito. Perfeito. A gente se sente muito honrada. Honrada com sua presença. Tem algo que o senhor gostaria de falar além do que nós conversamos aqui sobre seus projetos? Algum recado que o senhor queira mandar? Tenho sim. Quero cantar o hino do Paraná. Vamos lá. Ótimo. Maravilha. De Bento Mussurunga, Caiçara de Guaraqueçaba, e do maestro, o grande maestro Bento Mussurunga, que nasceu em Castro e que disse com tanta propriedade: dentre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná, serás luzeiro, avante, avante, para o porvir do teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Canções de felicidade e muitas flores pela estrada. Viva o Paraná! Viva! E que venha um tempo de muita alegria para juntos, com o otimismo que é o perfume da vida, eu possa servir vocês.
Perfeito, maravilhoso. Vamos para o nosso bate-volta, que é assim: a gente faz uma pergunta pequena ou fala uma palavra. Eu aconselho o senhor pegar o amarelinho. É maravilhoso. Esse é de ovo. Tá É muito sensacional. Esse tá o melhor. Não, Débora, todos estão incríveis. A gente fala uma palavra ou uma pergunta, né, amiga? E o senhor responde com uma palavra. Com uma palavra. Pode ser? É um bate e volta. Vamos lá. Rafael Greca por Rafael Greca. Amor. Seu maior erro. Ansiedade. Sua maior vaidade. Meu apetite. Adorei. Estamos juntos. Seu maior crítico. Todo mundo que não gosta de Curitiba e do Paraná. Poder, em uma só palavra. É realização. Um político que o senhor admira. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Bento Munhoz da Rocha, Jaime Lerner, Afonso Camargo. Admiro também o Fernando Henrique Cardoso. Admiro também o professor Darcy Ribeiro, que fez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Admiro também os irmãos Vilas Boas, que foram sertanistas. Admiro o Marechal Rondon, que alargou as fronteiras do Brasil. Admiro os irmãos Rebouças, que nos deram a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Maravilhoso. Mais um? Eu tenho Mais uma aqui. Estado do Paraná. Dizer alguma coisa sobre o Paraná? Isso. É a nossa casa e é o nosso caminho. Margarita. É o meu amor e o meu encantamento. Ai, que lindo. A gente só tem a agradecer sua presença engrandecedora para o nosso programa. Estávamos muito ansiosas para que o senhor viesse aqui e falasse dos seus projetos, da sua vida. Nos sentimos honradas, vou falar aqui pela Ana também. Certeza. E eu queria agradecer e fazer um brinde a esse momento histórico. Com gengibirra. Com gengibirra. Com gengibirra. Muito obrigada, agradeço a sua presença. E você, já está nos seguindo nas redes sociais? Gostou desse episódio? Comenta lá, curta, compartilha. Vou deixar também o @ do nosso pré-candidato ao governo, Rafael Greca. E se você tem alguma dúvida sobre a atuação dele no governo, manda uma mensagem que com certeza ele vai te responder. Porque afinal, informação é poder e quem sabe... Pode.